sua Bíblia, lá em Romanos, capítulo 8, texto bem conhecido, né? Romanos 8, 28. Glória a Deus. Romanos 8, 28, aqui em cima também está. Queridos, o tema desta palavra de hoje é como se manter firme em tempos difíceis. Como nós podemos nos manter firmes em tempos difíceis? Romanos 8, 28 diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Como eu disse, o tema é como se manter firme em tempos difíceis. Sabe, querido, na nossa vida nós passamos por situações difíceis. Nós passamos por momentos difíceis. Se eu fosse perguntar quem aqui já passou, quem está passando, todos levantariam a mão. Porque essa é uma realidade nossa, essa é a realidade do ser humano. Passar por momentos difíceis, passar por situações difíceis. Temos momentos de alegrias, glória a Deus, temos muitos, mas também temos momentos difíceis, temos momentos de lutas, temos momentos de prova, e isso acontece com todos, querido. E por mais que nós queremos cada vez mais, às vezes buscar, poxa, eu quero uma palavra de bênção, eu quero levantar minha vida, eu quero algo que vai me animar, que vai me levar para cima, mas às vezes também precisamos ouvir algo que vai nos ajudar a passar nos momentos difíceis, porque é uma realidade em nossas vidas. E por mais que às vezes, porque muitas vezes também, querido, nós estamos na igreja ou em qualquer lugar, ou ouvimos algumas ministrações no YouTube, televisão, e aí muitas vezes nós buscamos, né, aquelas ministrações de bênção, aquelas ministrações de alegria, aquelas ministrações que vão nos exaltar, e muitas vezes não ouvimos tanto nos dizer que nós temos tempos difíceis, que nós vivemos tempos de luta. Vivemos sim, e nós ouvimos sim, mas o nosso coração deseja ouvir dizer em tempos de alegria, em tempos de festa. E sabe, querido, a Jéssica ontem estava falando para mim, a pastora, que falou uma frase de uma ministração que ela estava ouvindo, e a frase dizia assim: não importa a forma que você vai entrar na caverna, o que importa é a forma que você vai sair dela. Amém? E o que eu quero dizer, querido, não importa a forma que você está entrando nesse momento difícil, não importa a forma que você vai entrar nesse tempo de crise, o que importa é a forma que você vai sair deste momento de crise. Sabe por quê, querido? Porque muitos entram na caverna e ficam ali, e passam por depressões, e passam por lutas, e alguns tiram a própria vida, porque a luta é grande, a dificuldade é grande, e é difícil suportar, ainda mais para quem não tem Deus. Aí, meu amigo, é muito mais difícil. E muitas pessoas, ela entra nessa caverna e para por ali. Outros saem, e até mesmo sendo cristãos, e saem dessa caverna, mas desistem de continuar com Deus. Sabe por quê? Porque sofreram muito nessa caverna, e muito nas suas expectativas, acharam que Deus os abandonou, porque oraram, porque pediram, porque clamaram,
mas não tiveram resposta, e acabaram sendo derrotados. E isso acontece na nossa vida, querido, porque muitas vezes nós somos derrotados. Temos vitória? Temos, mas também temos derrota, e temos que saber aceitar isso, e temos que saber passar por esse processo. Precisamos entender o processo da derrota em nossas vidas, amém? E eu quero listar 3 pontos, que pode nos ajudar, que para mim foi o essencial, a sair de algumas dificuldades, que me ajudaram a sair da caverna e não desistir de Deus, que me ajudaram a continuar servindo este Deus, que me ajudaram a me fortalecer diante de um problema. Eu quero, juntamente com essa ministração, trazer alguns testemunhos da minha vida, da minha família, para que nós possamos juntos crescer, amém? E o primeiro ponto é entender que Deus, Ele nunca quis o nosso mal. Deus não quer o meu mal ou o seu mal, e nós precisamos entender isso. E aí você fala assim: poxa, irmão, eu sei que Deus não quer o meu mal, eu sei que Deus não quer o meu mal, mas quando estamos dentro de uma caverna, quando estamos num momento difícil, às vezes automaticamente culpamos a Deus pela situação que estamos passando. Vocês estão entendendo? Olha só, a primeira coisa que nós precisamos entender, que somos pecadores, viemos de um mundo de pecado. O pecado infiltrou na terra desde Adão e Eva, e vem seguindo. A terra está cheia do pecado, nós estamos marcados pelo pecado, e junto com o pecado vem as consequências. Junto com os pecados vieram as doenças, vieram enfermidades, vieram os problemas, vieram as dificuldades. Se não fosse o pecado, não estaríamos sofrendo, viveríamos num mundo de paz, de amor, de alegria, que é o que Jesus nos prometeu, é o que Deus nos promete após a morte, para aqueles que forem vitoriosos, aqueles que servirem a Deus até o fim, aqueles que forem até o céu, para mim e para você, amém? Glória a Deus. E essa vida que Deus queria para nós, aqui na terra, era essa vida de paz, mas devido ao pecado, algumas coisas vieram. Então, queridos, nem sempre é Deus que está te provando, nem sempre é Deus que está trazendo algo para a sua vida, nem sempre é Deus que está permitindo algo, mas muitas vezes é consequência deste mundo, é a consequência dos pecados, e às vezes do meu pecado, às vezes do seu pecado, e às vezes do pecado que foi feito lá atrás. A morte, por exemplo, é a consequência de um pecado. E quantas pessoas perdem seus entes queridos e culpam a Deus: por que que eu perdi o meu pai, minha mãe, meu irmão, meu marido, minha esposa? É a consequência que veio lá de trás, queridos. A morte é uma consequência do pecado, não é uma culpa de Deus. Por mais que Deus possa fazer um milagre na vida dessa pessoa, com um tempo ela vai morrer, com um tempo essa pessoa vai falecer. Vocês estão entendendo? E o que acontece, querido? As enfermidades, consequências muitas vezes do pecado que veio lá de trás, e algumas situações que passamos, dificuldades financeiras, provações, muitas vezes também dificuldades que passamos, é consequência dos nossos erros, consequência dos nossos pecados. E então, querido, precisamos entender, Deus, Ele nunca quis o meu mal, Deus, Ele nunca quis o seu mal. E quando você entende isso, querido, é mais fácil você passar por uma dificuldade. Sabe por quê? Porque você não culpa a Deus, você sabe que existe uma consequência. Então você para de culpar a Deus e você começa a clamar a Deus. E aí que você começa a entender aquele versículo onde Jesus disse assim: que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo,
eu venci o mundo. E aí a gente para de culpar a Deus e a gente começa a buscar a Deus. Amém? E aí, queridos, eu lembro de 2020, eu passei por uma provação financeira. Começou a pandemia e as coisas começaram, as lojas foram fechando e o comércio teve que ser fechado. E eu já estava com alguma dificuldade na minha empresa, e eu já não aguentava mais. E eu sabia que eu não ia conseguir passar por aquele tempo de pandemia. Então eu tive que vender minha metalúrgica, tive que fechar para depois vender. E acumulei muitas dívidas. E aí aquilo me trouxe muitas frustrações, muito desânimo, uma tristeza profunda. E queridos, eu nunca culpei a Deus por nada. Nunca saiu da minha boca: Senhor, mas por quê? Senhor, mas o Senhor me deu, por que eu perdi? Por que o Senhor permite isso? Não, querido. Mas sabe, querido, quando a gente está na caverna, quando a gente está passando por dificuldade, quando a gente está passando por luta, nós começamos muitas vezes a culpar a Deus ocultamente, a culpar a Deus no nosso coração, às vezes com as nossas atitudes, não com palavras, mas às vezes com atitude. E aquele tempo ali, daquela dificuldade que eu passei, eu comecei a me fechar. Sabe por quê, querido? Porque para mim ter aquela metalúrgica, há uns 5 anos atrás, acho que 3, 4 anos atrás, eu não falei, eu vou abrir a metalúrgica. Eu prestava serviço para uma construtora, e as coisas também estavam difíceis. Eu falei: Deus, eu vou orar, eu vou jejuar, e eu vou pedir a direção do Senhor, o que o Senhor quer que eu faça. Então eu jejuei, e orei por 52 dias ininterruptos, até ouvir a resposta de Deus. Eu não comia nada até a hora do almoço, todos os dias, por 52 dias, e aí veio uma irmã abençoada, enviada de Deus, e falou: Deus, eu tive um sonho, falou para Jéssica, que tinha um anjo, e ele levava muitas coisas de metalúrgica, escritura, portão, um monte de coisa assim, e levava e mandava eu entregar para você. Resumindo aqui este sonho, e aquilo ali foi uma confirmação daquilo que Deus queria para a minha vida. Então eu fui e abracei, e fomos com dificuldade, mas fomos lutando, e fui lutando. Tive momentos bons, também tive momentos difíceis, mas quando eu tive que fechar a empresa e vender tudo aquilo, quando eu olhei tudo que eu já tinha conquistado, eu tinha que me desfazer daquilo, porque as contas já não batiam mais, e eu comecei: meu Deus, mas não foi o Senhor que me deu? Por que eu vou ter que fazer isso? E talvez eu não precisaria ter desistido, mas já não tinha forças mais para continuar. Eu não conseguia mais, e eu me senti derrotado, querido. E ali eu entrei na caverna, e naquela caverna eu começava a remoer, e eu comecei continuando a servir a Deus, e andando nos caminhos do Senhor, mas não com a mesma intensidade. Então eu estava culpando a Deus, não com palavras, mas com atitudes. Eu já não buscava mais a Deus como eu buscava intensamente. E aquele ano de 2020 foi um ano muito difícil. Aí eu entrei em uma empresa como funcionário, e tive problemas com o encarregado, que tinha medo de perder o cargo dele para mim. Então ele fez de tudo para que eu fosse mandar embora, e quando o patrão viajou, ele me mandou embora. E me frustrei mais ainda, porque eu fazia de tudo pelaquela empresa, mas isso incomodava ele. E aí tive que desistir da faculdade, questão financeira, tive algumas percas, e passei por este momento, e fui me fechando. Foi um ano difícil, o ano de 2020, como muitos tiveram, porque a Covid veio, e as coisas vieram, as lutas vieram, alguns perderam emprego, outros perderam familiares, outros perderam parente, marido, mulher, esposa. Então foi algo difícil para todos, não é verdade? Foi difícil para todos, mas eu fui me fechando, e culpando a Deus automaticamente, sem saber que eu estava culpando a Deus, mas me afastando do Senhor aos poucos, até que em 2021,
Eu falei, não, eu preciso virar a chave. Na virada de ano eu comecei a orar, Senhor, eu preciso virar, eu preciso te buscar mais, eu preciso andar mais nos teus caminhos, eu preciso te ansiar mais. E aí, querido, o que acontece? Deus começou a falar comigo através de ministrações, e eu comecei a orar com o Senhor, e falar com o Senhor no quarto, e ali buscava o Senhor, e Deus foi falando, e foi falando, e o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração, e o que Ele mais ministrava, era Marcos 11, 28 ao 30, vinde a mim todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Sabe, querido, isso foi me fortalecendo de tal maneira, que eu fui voltando, e Deus falava, ei, descansa em mim, busque em mim, e aí fui tendo mais ânimo para buscar em Deus, e tanto no trabalho como as coisas, e as coisas vão se fortalecendo, e Deus foi ali, me ajudando, e esse é o segundo ponto que eu quero falar com você. Segundo ponto para você sair da caverna, de uma forma extraordinária, ou de uma forma que você vai ser abençoado, ou que você vai continuar andando com Deus. Nunca desista, nunca desista. Fala para o seu irmão aí, nunca desista. Aí você pode olhar para mim e falar, mas irmão, você desistiu da sua metalúrgica lá. Falou, querido, eu desisti da minha metalúrgica, mas eu não desisti de Deus, amém? Então, querido, eu não quero dizer para você não desistir de bens materiais ou pessoais, mas nunca desistir de Deus, amém? Nunca desistir de Deus, porque é Ele quem nos ajuda, querido. Como eu falei, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É Ele que vai nos ajudar, é Ele que vai nos fortalecer, é Ele que vai te ajudar a superar essa dificuldade, é Ele que vai te ajudar a vencer essa provação. Essa é a diferença, querido, de quando você entra na caverna e de como você vai sair. É quando você não desiste de Deus. Você pode passar por momentos difíceis, momentos depressíveis, mas você não pode abandonar o Senhor. Não desista de buscar o Senhor, porque não há quem possa te ajudar senão Deus. Não há quem possa te levantar, te erguer senão Deus, querido. Não há quem possa te fortalecer senão Deus. Não tem, queridos. E o que acontece, queridos, na vida de muitos, e infelizmente até cristãos, no momento de luta, no momento de provação, eles passam, mas aí vem a derrota, querido. Sabe, ele orou, ela orou, jejuou, buscou, clamou, ansiou tudo aquilo. Senhor, salva minha família, salva meu pai, minha mãe, salva meu emprego, salva minha empresa. Senhor, eu te peço. E aí clamou, e orou, e chorou, e se derramou aos pés do Senhor, mas infelizmente foi derrotado. Mas infelizmente a morte veio, a empresa fechou, o emprego foi embora, aquilo que mais ansiava foi perdido, teve que abandonar, está sendo derrotado. Sabe, querido, muitos pregam por aí que o Filho de Deus nunca é derrotado, querido, e aí por isso que muitos abandonam a Deus, porque isso não é verdade, porque nós passamos sim por derrotas, nós passamos por lutas, nós passamos por derrota, mas você não é derrotado se você entender que você não pode nunca desistir, amém? Nunca desista, grava isso na sua cabeça, sabe por quê? Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, amém?
A alegria vem pela manhã, e essa é uma fase, você vai passar. E o que é importante nisso tudo, querido, é que você vai aprender algo. Você não vai sair de uma luta, você não vai sair de uma provação sem ter aprendido algo. Você não vai sair de um problema sem ter aprendido algo. E você não vai sair de uma derrota sem ter aprendido algo. Nós aprendemos, querido. E aí começa o processo de amadurecimento. Quer ver? Olha só, lá em Tiago capítulo 1, versículos 2 e 3. Abre para mim, por favor. Tiago 1, 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo, ou seja, grande prazer, o passares por várias provações. Por quê? Sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança. Continua. E a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Querido, a nossa persistência e quando nós continuamos a seguir a Deus, quando nós passamos por essa prova, nós passamos por luta, nós vamos sendo perseverante, e a perseverança vai provando a nossa fé, e a nossa fé, junto com a perseverança, vai nos trazendo maturidade, e vai nos tornando mais maduros, e vai nos trazendo mais intimidade com Deus, e vai nos ensinando melhor quem é Deus em nossas vidas, amém? Mesmo diante da derrota, amém? E aí, querido, porque muitos deixam a igreja, na sua luta, na sua derrota, porque muitos desistem e abandonam a Deus, porque vivem num mundo onde acham que crente não sofre derrota, onde acham que crente nunca vai ser derrotado, porque muitas vezes, e glória a Deus que aqui não, mas muitos lugares é pregado que só há vitórias. Aqui não é assim, mas muitos lugares é pregado que você não vai perder, que você não vai morrer, que você não vai perder aquilo que você anseia, que você não vai ser derrotado. Mas a verdade é que nós somos derrotados, querido. A verdade é que muitas vezes nós precisamos abandonar algo. A verdade é que muitas vezes nós passamos por momentos difíceis, e nós precisamos entender, independente da luta, independente da dificuldade, independentemente daquilo que você passar, nunca desista de Deus. Mas eu orei tanto, meu irmão, eu clamei tanto a Deus, e Deus não me deu aquela bênção, Deus não curou meu pai, minha mãe, minha família, Deus permitiu que a minha empresa fosse fechada, Deus permitiu que eu perdesse isso ou aquilo, Deus permitiu que eu fosse derrotado. Continue orando, querido, que em nenhum momento Deus te abandonou, amém? Em nenhum momento Deus te abandonou, e em nenhum momento Deus vai te abandonar, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, aleluia. E 2021 começou uma vida mais mudada, transformada, e aí Deus começou a abençoar o meu trabalho, e eu estava trabalhando de empregado em outra empresa, e nessa empresa eu comecei a prestar serviço para eles, olha só, e aí eu tive a oportunidade, o serviço foi crescendo, eu tive a oportunidade de abrir a minha empresa de novo, e começar a prestar serviço para essa empresa, e pude contratar funcionários, e trabalhar juntamente com os funcionários, e agora eu trabalho prestando serviço para empresas. Eu não desisti de Deus, e não desisti de orar, passei por lutas, mas eu não desisti, e tivemos um 2021 muito abençoado, glória a Deus, consegui pagar muitas das minhas dívidas, no ano 2021 ali, Deus foi me abençoando, e estou terminando de pagar agora, acho que até o mês que vem eu vou encerrar dívidas que ficaram ainda de 2020, olha só, queridos, e foi um ano muito bom, e foi um ano crescente financeiramente, espiritualmente,
com a família. E aí, querido, no final do ano nós fomos para a praia, e Deus nos abençoou, tivemos ali momentos abençoados. E quando voltamos, logo que voltamos, aí chegou no final do ano, ficamos sabendo que a minha esposa estava grávida. E aí, queridos, eu quero dizer algo para você. Terceiro ponto, é aquilo que nós lemos na abertura. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. A minha esposa ficou grávida e a gente tinha planejado isso em 2021. Ela falou: quero engravidar. Eu falei: amém, glória a Deus, as coisas estão melhorando. Então você pode parar, tomar o remédio, e vamos pagar o plano de saúde, e aí vamos esperar, e depois você para de tomar o remédio, o tempo do plano, da carência, e aí você para de tomar o remédio, e se Deus abençoar, foi da vontade de Deus, você vai engravidar. E ela engravidou. E aí, no dia 31 de dezembro, foi aniversário da minha filha, e ela ali revelou que estava grávida. Foi uma alegria tremenda para todos nós, porque nós ansiávamos isso, porque nós estávamos esperando isso. E eu falei: glória a Deus. E já comecei a ter planos, já começamos a ver como nós aumentaríamos a nossa casa, faria mais um quarto para o bebê, como que as coisas seriam, precisávamos segurar um dinheiro, ajeitar aqui, ajeitar ali. Até, queridos, passados 2 meses de gravidez, e aí fomos fazer a ultrassom, e quando chegou na ultrassom, a médica começou a fazer a ultrassom, e começou a ficar estranha, e falou assim, perguntando: mas quanto tempo? Já fazem 8 semanas, pela data mais ou menos. Aí começou a ficar estranha, ela falou assim: mas eu não estou vendo o bebê aqui. Eu vi minha esposa já começou a tremer, e o meu coração começou a bater. Mas como assim, doutora? Ela falou: não estou vendo bebê, não tem bebê nenhum aqui dentro do útero dela. E aí ela começou a olhar, ela olhou, e falou assim: parece que está nas trompas. A minha esposa teve uma gravidez ectópica, quando o óvulo sai ali, é seminado ali, e ele não consegue chegar até o útero, então ele fica sendo gerado nas trompas, e é algo muito perigoso, porque ela tinha essa trompa doente, pelo que nós entendemos, teve problema com essa trompa, e esse óvulo ficou parado ali, e durante esses 2 meses, foi tudo maravilhoso, queridos. Mas depois dessa notícia, as coisas começaram a pesar, começamos, tão triste, e ela falou: vamos fazer exames, e aí então, saímos de lá, triste. Eu falei: mas amor, vamos ter fé, vamos orar. E a minha esposa começou a chorar, e eu falei: não, calma, vamos orar, e vamos crer em Deus. E aí fizemos o exame, ela correu, fez o exame, fez as coisas que tinha que fazer, e no domingo começou um sangramento, e a doutora falou assim: não, corre para o hospital, Santa Casa, Paranavaí, corre porque pode ser sério. E aí ela correu para lá, e a doutora falou assim: eu não entendo o que está acontecendo, os seus exames estão dizendo que, pelos seus exames, você está perdendo um bebê, mas você não sente dor, o seu sangramento é muito pouco para dizer que você está... Olha, eu conheço esse tipo de gravidez, e não é dessa forma. E ela deu um novo ânimo para a gente, e então eu falei: amor, então vamos orar mais, então vamos clamar mais. E aí, pegamos e fomos embora, viemos no culto à noite, aqui ainda naquele domingo, e na segunda-feira fez mais exame, e aí começou a sangrar mais,
E na quarta-feira nós fomos para Paranavaí, e a médica fez a última ultrassom, e olhou o último exame, e falou: realmente é uma gravidez ectópica. Não temos o que fazer, vai ter que ser retirado o feto, que estava sendo gerado dentro das trompas. E aí corremos para Maringá naquele mesmo instante. E aí começou a luta maior ainda, querido, porque já estávamos com uma semana de agonia, sem saber o que ia acontecer, e quando chegou naquele hospital, a luta foi muito maior, porque aí eles pegaram e falaram: não, vamos fazer o exame, porque se for o caso, você vai operar hoje. Aí faz o exame, não ficou pronto até a doutora ir embora. 6 horas a doutora foi embora, e a minha esposa estava de jejum, e aí chegou outro médico e olhou o exame, e falou assim: realmente é uma gravidez ectópica, vamos ter que retirar, mas vamos ver que talvez não vai precisar, então espera até amanhã. E aí esperou no outro dia, queridos, e a minha esposa já no outro dia estava 24 horas sem comer e nenhuma resposta, e foi um descaso tão grande daquele hospital. Ela passou sem comer ali, e triste, e sofrendo, e as enfermeiras, a gente perguntava, ninguém respondia, ninguém sabia de nada, e foi uma luta emocional muito grande. E aí ela pegou, eu falei: gente, minha esposa precisa tomar café, comer alguma coisa, faz 24 horas que está sem comer. E aí depois deram café para ela, falou assim: não, vamos ver. Aí porque eles estavam alimentando uma esperança em nós também, que talvez ela só tomasse um remédio e isso resolveria. Mas aí veio a médica e falou assim: você vai ter que fazer a cirurgia, você vai ter que operar, porque a sua trompa está doente, então ela será retirada, a trompa esquerda. Ela falou: isso não te impede de ter bebês, de ter um novo filho, porque vai tirar só uma, mas vai ser mais difícil. Aí a minha esposa começou a chorar, a pressão subiu, porque realmente é muito triste. E saber que ia ter que passar por uma cesárea, sem ter bebê, sem você poder ter gerado de forma correta, e passar por tudo que uma mãe que tivesse o seu bebê gerado 9 meses ali, ela ia ter que passar. Mas, e o pior, eles foram prolongando isso. Nós chegamos na quarta-feira, minha esposa foi fazer a cesárea, a cirurgia, na sexta-feira, 3 horas da tarde, isso que já era para ter feito na quarta, quando ela chegou, e foram prolongando, e saímos de lá no domingo, e foram momentos difíceis, choramos juntos, abraçamos, e ali eu fiquei com ela, procurando dar uma ajuda, um suporte, porque o marido sofre, mas sofre mais às vezes até por ver a dor da esposa, a tristeza. Eles tiveram um descaso tão grande, colocaram até uma mãe com um bebê recém-nascido no mesmo quarto, que não poderia, mas colocaram. Mas, como eu disse, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós, queridos, como cristãos, e como deve ser um cristão, em nenhum momento nós ficamos aborrecidos com aquilo, ou ficamos zangados. Muito pelo contrário, nós nos alegramos com aquela criança, nós nos alegramos com a alegria daquela família, porque eles tiveram uma nova vida, um novo bebê, um novo filho, e aquela mulher não poderia ter mais filho, e teve, e ali a gente ficava feliz com aquela criança, quando ele sorria, quando ele dormia, e foi de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós não nos entristecemos. Eu fiquei receoso, achei que a minha esposa ia ficar muito triste por isso, mas glória a Deus, ela amou aquele bebê. Sabe, queridos, sabe quando você olha para uma pessoa, um irmão seu, você está passando por luta, e chega o seu irmão de carrão, mas você se alegra com aquele irmão? Sabe por quê? Porque você entende que se ele teve, um dia você também pode ter. Um dia também você vai ser abençoado, porque somos filhos do mesmo Pai, amém? Então não podemos nos entristecer com a alegria dos outros, ou desmerecer aquilo que Deus deu para o próximo, mas precisamos nos alegrar, amém? Como cristãos que somos, amém?
E quando voltamos para casa, eu falei, meu Deus, como vai ser agora? Mas queridos, Deus é tão grandioso, que Deus, por tudo isso, que Deus já fez em nossas vidas, e esse tempo de caminhada, esse ano acho que faz 14 anos que somos batizados, todo esse tempo de convívio com Deus, e sabendo quem é Deus em nossas vidas, a minha esposa não chegou em casa e foi chorar, não chegou em casa e foi ficar moada, não chegou em casa e foi se desesperar, trancar a porta do quarto, não querer ver ninguém. Ela chegou em casa e foi orar, amém? Ela chegou em casa e foi ler a Bíblia. Ela chegou em casa, começou a buscar a Deus, porque Ele é o único caminho, queridos. Ela não desistiu de Deus, ela passou por uma derrota, nós passamos por uma derrota, nós oramos para que Deus não permitisse que isso acontecesse, mas aconteceu, mas infelizmente aconteceu, ficamos tristes, mas não desistimos de Deus, porque nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós não sabemos qual foi o propósito de Deus, mas sabemos que foi permissão do Senhor, porque as coisas cooperam para o bem daquele que ama Ele. Ele sabia aquilo, infelizmente deveria acontecer, é uma causa natural, é algo que aconteceu com ela, aconteceu com outras pessoas também. Então nós não estamos livres, lembra do que eu falei? Consequência do pecado de Adão e Eva, são consequências naturais, que vieram lá do pecado lá de trás, enfermidades, e como eu vou culpar a Deus por algo assim? Jamais. Mas eu orei, mas Deus não me deu. Mas Deus sabe todas as coisas, e no tempo certo Ele vai dar, amém? E se for da vontade dEle, se não for, amém também, glória a Deus. Nós precisamos entender que Deus é Deus, querido, independente dos nossos problemas. Se Deus fizer, é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. Olha o que Abacuque fala, coloca lá para mim, Abacuque 3, 17 e 18, Abacuque entendia muito bem o que é isso. Abacuque 3, 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto nas vides, ainda que fale o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, amém? Queridos, independente de mim, de você, Deus vai ser Deus, Deus vai continuar sendo Deus, e o que cabe a nós, queridos, é continuar servindo Deus, independente das circunstâncias, porque nós sabemos que nós dependemos dEle, e que só Ele pode mudar a nossa vida, é só Ele, querido, que pode nos ajudar. Quando os médicos não podem, quando as coisas não podem mais acontecer, é Ele que entra com provisão, e quando não entra, amém também, foi a vontade dEle, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E olha só que tremendo, queridos, a minha esposa passou a semana passada toda orando, e meditando na palavra, e pegava, ia lá para a rede, porque ela está em casa de repouso, e ia ali para a cama, para o sofá, com a sua Bíblia, seu livrinho, e aí esse dia, acho que foi no segundo, terceiro dia, eu cheguei em casa, e aí tinha um bilhetinho no espelho, e aquele bilhetinho, eu li aquilo lá, falei, meu Deus, como Deus é tremendo. Foi algo que ela escreveu e colocou lá para ela se lembrar disso. E sabe o que estava escrito?
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles, e todo dia ela lia aquilo ali e se fortalecia. E o terceiro ponto para você passar por essa fase difícil é entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você entender isso na sua vida, querido, você vai entender quem é Deus na sua vida e o que Ele pode fazer por você. Sabe por quê? Porque Deus vem dando uma paz tão grande dentro do nosso lar, no nosso casamento, um amor, uma união tão grande, querido, tão grande. Isso só Deus pode trazer diante de uma dificuldade, diante de um problema desse, diante de uma dor dessa, diante de uma perca, diante de uma derrota. É só Deus que pode curar o seu coração, é Deus que pode te fortalecer, é Deus que pode unir a sua família, é Deus que pode te ajudar. Tantos irmãos orando, tantos irmãos mandando mensagem, e a gente vê o amor de Deus em cada vida, em cada irmão, cada pessoa. Isso é lindo, querido, a gente vê o agir de Deus, pessoas indo consolar, ligar, isso aconteceu. É maravilhoso, queridos, quando nós confiamos em Deus, quando nós sabemos quem é Deus na nossa vida. E para finalizar, eu quero deixar umas frases de uma música que eu tenho ouvido já tem algum tempo, do Jefferson Pilar. O nome dessa música é E Se? E ele diz assim: e se a doença não curar, se o emprego não vingar, se o filho não voltar. Aí ele diz: mesmo se o meu barco naufragar, e mesmo se a minha empresa afundar, e mesmo que eu morra aqui, eu sei que amanhã vou acordar. Aleluia, querido. E essa é a nossa razão de viver, querido. Essa é a razão porque eu vivo, porque você vive. Essa é a razão porque nós servimos a Deus, porque nós sabemos que em tudo Deus tem um propósito, querido. E ainda que nós morramos aqui, queridos, nós sabemos que amanhã vamos acordar ao lado do Pai. Ainda que você perdeu o seu ente querido, o seu parente, a sua família, alguém do seu próximo de ti, você pode saber que Ele está com Deus. E cabe a nós viver de tal forma com Deus, para merecer esse prêmio, e chegar lá e poder abraçar aquele ente querido, aquela pessoa que se foi, e que é uma dor muito grande, mas nós sabemos, que independente da nossa dificuldade, independente do nosso problema, Deus sempre estará do nosso lado, Deus sempre estará comigo e com você, querido, aleluia, glória a Deus, amém? Vamos colocar de pé. Eu gostaria de estar orando por você, querido. Talvez você esteja passando por uma dificuldade, ou por uma provação. Chamar o ministério de louvor. Ou talvez você passou por alguma fase difícil. Então eu gostaria de chamar, ao começar este louvor, gostaria que você viesse aqui à frente. Eu queria estar orando pela sua vida, abençoar, para que Deus venha estar te fortalecendo aqui, assim como Deus tem me fortalecido e fortalecido a minha esposa nesse momento difícil, nesse momento de perca tão grande. Eu gostaria de estar orando por você. Aleluia, glória a Deus. Vou começar o louvor, se você quiser, pode vir à frente. O Senhor é santo, que Tu és o Deus da nossa salvação, Pai, e que não importa o que passamos, não importa, Senhor, a dificuldade, as circunstâncias, Senhor, nós não Te abandonaremos, nós insistiremos em orar, em Te buscar, Pai, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, e independentemente de nós, Senhor, continuaremos Te servindo, continuaremos Te adorando. Eu coloco a vida dos irmãos que vieram aqui à frente, Pai. Eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é o problema, mas o Senhor sabe, Senhor, o que eles têm passado, o Senhor sabe qual é a luta, Pai.
O Senhor sabe qual é a dificuldade, Senhor. Pai, então toca mesmo, Senhor. Venha trazer direção nesta noite, Pai. Venha trazer a Tua sabedoria sobre estas vidas, Pai. Venha trazer, Senhor, o Teu agir sobre estas vidas. Seja ela uma cura, seja ela uma bênção sobre sua família, sua vida financeira, vida particular, pessoal, emocional. Deus, põe as Tuas mãos, ó Pai. Nós repreendemos toda e qualquer seta maligna sobre qualquer vida, Pai, e sobre a vida dos Teus filhos, ó Deus. Eu oro pela Tua igreja, Pai, que mesmo que passarem, Senhor, por provações, por situações difíceis, mesmo que passarem pelo vale, que ainda que entrem na caverna, Senhor, saiam deste momento difícil, Pai, sabendo quem Tu és, sabendo que Tu és Deus, que Tu és o Senhor, sabendo que no tempo certo o Senhor vai agir, e sabendo que não pode desistir, e que não irão desistir, Pai. Eu declaro as bênçãos do Senhor sobre cada vida, declaro as bênçãos do Senhor sobre esta igreja. Pai, traga fortalecimento, ó Pai, a cada um, assim como o Senhor tem nos fortalecido nos momentos difíceis. Abençoa, Pai, dê direção, Senhor, e que cada um saiba como Te servir, como o Senhor merece, Pai. Porque se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, e se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus nas nossas vidas, Senhor. E nós queremos declarar que nós Te amamos, Pai, que nós Te amamos, Senhor. Tu és o nosso Deus, Pai. Aleluia.